Olá, povo de Deus, a paz esteja com todos vós. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você vai estar fazendo esse devocional. O Senhor esteja contigo. Você é muito bem-vindo aqui, você que está chegando a primeira vez. Devocional Caminho Diário tem uma intenção, uma palavra, um encontro, um novo eu. Nos transformar em novas criaturas, nos fazer viver de fato o extraordinário de Deus, sendo corrigidos por Ele, reconhecendo a nossa dependência no Senhor. Eu já quero te lembrar que nós estamos nessa semana homenageando as mulheres da Bíblia e as mulheres, é claro, do nosso meio que ainda vivem aqui hoje. Mas isso não limita os homens a participarem do devocional. Por quê? Porque nós aprendemos com essas mulheres. Quem assistiu Eva, Sara, vai entender que essa palavra não é só direcionada a mulheres, é para todos, amém? O que essas mulheres nos ensinam para nós nos aproximarmos de Deus e esperarmos no Senhor é poderoso. Hoje nós vamos falar sobre a fidelidade que muda destinos. E se você já sabe de quem eu estou falando, sim, eu estou falando de Ruth, uma mulher que foi fiel à sua sogra e a Deus e teve o seu destino transformado. E eu quero chamar a sua atenção para isso hoje. Mas é claro que eu não tenho nada e não posso fazer nada se não for direcionada pelo Espírito Santo. Então eu te convido nessa hora a orar junto comigo e entregar nas mãos do Senhor a direção deste encontro. Santo Espírito, Pai poderoso, soberano Deus, Jesus Cristo, Senhor e Redentor. Nessa hora eu quero pedir, Pai, a tua direção sobre esse devocional. Louvar o Senhor e agradecer por tudo que tem feito. Entregar em tuas mãos, ó Pai, a nossa vida. Cada pessoa aqui eu consagro ao Senhor, consagro este encontro, consagro essa nova caminhada que tem mudado a nossa rotina, que tem mudado o nosso dia, que tem mudado a nossa vida. Que o Senhor, na direção da tua palavra, venha nos conduzir a uma correção, a um novo eu, a uma nova criatura, mas também, Senhor, a levantar a nossa fé que muitas vezes parece estar caída, morta, que o Senhor venha vivificar, Senhor, no poder do Espírito Santo. Fique à vontade, Espírito Santo, nós te damos acesso ao nosso coração para você fazer aquilo que deve ser feito, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, que poderoso, Senhor. Ruth, capítulo 1, nós vamos falar sobre esta moça, esta jovem, esta mulher que viveu lá no período de Juízes. A história de Ruth vai nos ensinar sobre os gentios, os estrangeiros, né, ali para o povo de Israel, para a gente perceber que Deus não faz acepção de pessoas. Nós estamos pregando um Deus que não olha raça, cor, ele é Deus de todos. Amém? Então vamos entender que Ruth, ela era uma moça moabita. E a história dela se entrelaça com o povo de Deus, com a história de Deus. Ela conhece Deus através de seu esposo, um dos filhos de Noemi, que era da cidade de Judá. E eles fugiram desse período de lá, fugiram assim, né? Se deslocaram, porque era muito comum isso acontecer por causa da fome, da sede, da seca que estava acontecendo naquele tempo. E eles se mudaram ali para as terras moabitas. Lá os seus filhos se casaram e Noemi ficou viúva e depois veio a morte dos seus 2 filhos, ou seja, ficaram só as mulheres. E a gente entende que nessa época a mulher não tinha voz, não podia viver sozinha, ela tinha que estar sob o auxílio de algum homem. Então Noemi, ela toma a decisão de retornar para sua terra, retornar para Judá, e ela dá a bênção para que as suas genras pudessem voltar a viver com as suas famílias, até porque Noemi entende que ela não geraria mais filhos, que ela não teria como dar às meninas algo novo. Então ela dá a bênção e a gente vê que uma delas, a órfã, ela retorna para a família, mas Ruth toma uma decisão. E aqui é onde entra a história linda dessa jovem e a gente vê como Deus, ele muda destinos. Gente, Ruth
decide não voltar ao passado. Ela entrega o destino dela nas mãos de Deus. Vamos fazer essa leitura? Capítulo 1, você vai ter a missão de ler ele completo. Eu não vou ler completo, porque senão eu já disse aqui várias vezes para você. A intenção aqui, gente, é induzir você à leitura bíblica, é induzir você a um momento com Deus. É um vídeo de 15 a 20 minutinhos, vídeo curto, para que você possa ter uma introdução e continuar aí nessa vontade de ouvir o Espírito Santo falar com você. Assim como ele fala através da minha vida, ele fala no seu íntimo, no seu individual aí, você e ele. Amém? Não tenha medo desse encontro. Pelo contrário, deseje esse encontro. Muitas vezes as pessoas ficam encostadas em um vídeo, em um pregador e acabam deixando de ter esse momento de intimidade com o Espírito Santo, exatamente para ficar dependendo do que ele fala através da boca de outras pessoas. Mas a leitura é Deus falando conosco. Amém? Então eu vou ler apenas o versículo do dia, que é o versículo 16. E você vai ter a missão de ler. Gente, Ruth é pequenininho, leia o capítulo todo, vai, para de preguiça. Dá para você ler o capítulo todo. Amém? Vamos combinar isso? O capítulo não, o livro de Ruth é pequenininho, dá para você ler ele completo aí numa sentada só. Vamos lá? Versículo 16. E Ruth disse: não me supliques para te deixar, ou para deixar de te seguir, pois para onde fores, eu irei, e onde te alojares, eu me alojarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus, o meu Deus. Gente, isso aqui é muito lindo. Gente, eu amo a história de Ruth. Isso aqui é lindo, e a gente vê que Deus não faz acepção de pessoas. Tem pessoas que dizem, a história da Bíblia só conta a história de Israel. Não, a história da Bíblia é Deus usando pessoas para falar comigo e com você. Em todo o tempo da existência humana, Deus está nos chamando a ouvir a voz dele. Assim como ele foi no passado, ele quer dizer que ele continua o mesmo hoje e será eternamente. Ele quer falar comigo e com você, ele quer ter intimidade comigo e com você, ele quer ter relacionamento. O que falta em nós é um posicionamento, sabe? O teu Deus é o meu Deus. Se você está ouvindo a história do povo de Israel, se você está vendo a história bíblica, você vai declarar hoje, eu faço parte dessa história. Eu quero servir a esse Deus. Amém? Tome essa posição, tome essa direção. A decisão de ser fiel a Deus e a família que de certa forma Deus deu a ela ali, né? Porque nós temos a família de sangue e nós temos a família que somos conduzidas ali, quem espera no Senhor e quem ouve o propósito do Senhor, é a família que é escolhida, é o casamento, uma nova, e ela toma a decisão de que não, ela não retornaria ao passado, ela não retornaria a ser quem ela era. Se ela conheceu a Deus, ela quer uma vida nova, ela quer continuar. O que nós percebemos é que ela não estava ali por causa mais de marido, talvez ela chegou na presença de Deus por uma razão. Talvez você foi levada a conhecer Jesus por alguém que te levou e essa pessoa se desviou dos caminhos ou essa pessoa veio a falecer, não está mais na presença. Só que você não precisa retornar para a vida de derrota que você estava por causa disso. Se você teve a oportunidade de conhecer a Deus na sua totalidade, ali sabe, na presença mesmo, vivendo da graça e da misericórdia de Deus, não recue. Seja fiel, continue fiel a Ele, independente das circunstâncias. Essa jovem poderia ter olhado, eu prefiro voltar para os meus deuses, porque lá em Moabe tinha outros deuses. Eu prefiro voltar para os meus deuses, para a idolatria, porque ele tirou o meu sogro, tirou o meu cunhado, tirou o meu marido, tirou tudo de mim, que Deus é esse? Mas ela não olha para isso, ela não olha para as circunstâncias. Ela olha para quem ela se tornou quando conheceu a Deus. Talvez você esteja se conhecendo a Deus hoje, agora. E eu quero te dizer, deixa Ele conduzir a sua história. Deixa Ele conduzir o teu destino.
Olhar para trás é só para ver quem você não quer ser mais, quem você já foi e não tem que ser mais. Deus, Ele quer mudar destinos, Ele quer mudar a trajetória de uma vida de derrota para uma vida de vitórias. Gente, essa jovem toma uma decisão e ela é colocada. Gente, é o caráter de Deus aqui para quem é fiel com Ele. Deus, Ele reconhece, Ele sabe reconhecer a fidelidade. Ele muda a trajetória dessa moça que não fazia parte da linhagem de Abraão, de Isaac, de Jacó. Mas Ele coloca ela no centro dessa linhagem. E Ruth se torna da linhagem de Davi e logo mais a de Jesus Cristo. Gente, quando nós entregamos o nosso destino nas mãos de Deus, Ele tira-nos de uma vida de derrota que já estava traçada para uma transformação e nos coloca dentro de um propósito maior. Deus busca pessoas fiéis para colocar dentro de um propósito maior. Hoje Ele está buscando você, independente de como você está aqui. Independente se a sua família é uma família idólatra e só você está aí hoje aqui ouvindo. Independente da sua condição financeira, e essa menina não tinha nada, ela e a sogra ficaram sozinhas. Estavam dependendo de alguém recebê-las para que elas não morressem de fome e de sede. Vocês não fazem ideia de como era aquela cultura. Então estude para você entender a proporção do que era ser uma viúva naquela época. Ponto 2. Elas deixam casa, elas deixam a vida. Ruth deixou tudo dela. Família, deuses, cultura religiosa, tudo para se mudar com a sua sogra, que estava retornando para o povo dela, porque ela foi fiel a Deus e ela não abandonou quem precisava dela naquele instante. Então nós precisamos amar a Deus de todo o nosso coração e ao próximo como a nós mesmos. E é interessante que a narrativa vai dizer: da forma que você morrer, aonde você morrer, eu ali morrerei também. E tenha certeza, Noemi, que somente a morte nos separa. Gente, isso aqui é lindo, sabe? É uma história que eu me emociono a ler. A posição dessa mulher. E ela toma essa atitude de posicionamento. E ela espera em Deus. E todo aquele que se posiciona no esperar de Deus é surpreendido e colocado dentro de um propósito maior. O propósito de Deus é sempre maior do que o nosso. A vontade de Deus é sempre maior e melhor do que a nossa. Amém? 3 coisas nós podemos aplicar na nossa vida seguindo o que essa mensagem nos traz de ensinamento. Primeiro, fidelidade a Deus transforma histórias. Nós vimos o quanto a história de Ruth foi transformada. Seja curioso e faça a leitura. Mas eu já te dei a deixa, né? Que ela foi introduzida ali na descendência de Davi, na genealogia de Jesus. Mas leia para que você entenda como foi que isso aconteceu. Mas o que eu quero que você anote aí e que você entenda é que a nossa fidelidade com Deus transforma a nossa história. Mesmo vivendo dias difíceis, mesmo vivendo em lugares onde parecemos ser um extraterrestre, que nada parece se identificar conosco, mesmo como um estrangeiro em uma terra distante, Deus ainda assim nos inclui nos planos dele. Ele não deixou de ver você, ele não esqueceu de você. Amém? Ponto 2.
as nossas decisões espirituais vão moldar o nosso destino. Gente, ela decidiu romper com a idolatria e escolheu a Deus. Ela escolheu permanecer, servindo e seguindo a Deus. Sabe, muitas circunstâncias nesse mundo querem levar a um afastamento de Deus. Mas quando nós decidimos, independente de como estamos, decidimos estar com o Senhor, a nossa história, o nosso destino é moldado por Ele. E creia e tenha certeza que Ele é o melhor e o maior de todos para moldar a minha e a sua história. Amém? Ponto 3 para que a gente encerre. Deus honra quem permanece fiel. Gente, a recompensa de Deus vem e ela não é pouca. Ele é Deus de restauração, Ele é Deus de cura, Ele é Deus de provisão, Ele é Deus de renovo, Ele é Deus fiel, soberano e improvável. Não pense que você sabe tudo sobre Deus. Ele faz o improvável, Ele faz o impossível. Então, seja aquele que sempre espera, porque Deus não falha. Amém? Feche seus olhos um instante, eu quero orar pela sua vida. Pai, eu quero louvar ao Senhor por esse tempo, por esse momento, por essa mensagem poderosa. Eu quero agradecer ao Senhor pela vida de cada um aqui, que chegou aqui talvez em um tempo improvável, com as circunstâncias muito ruins, financeiramente, espiritualmente, sentimentalmente, assim como foi na história de Ruth. Eu sei que muitos chegaram aqui nessas condições, mas Tu és o Deus que muda destinos e hoje nós queremos entregar nossa fidelidade ao Senhor. Nós queremos entregar a nossa vida em Tuas mãos. Que o Senhor encontre em nós o que o Senhor precisa para os Teus projetos. Que o Senhor nos coloque no centro dos Teus projetos e que se cumpra a Tua vontade em nossas vidas. Cura-nos, Senhor, liberta-nos, salva-nos, pelo nome poderoso de Jesus. Amém? Gente, seja abençoado por essa palavra, mas abençoe alguém também. Seja você aquele que vai enviar para alguém essa mensagem, que vai abençoar a vida de alguém. Mas curta também, compartilhe, porque mesmo que você não queira compartilhar, só de você curtir e comentar, o YouTube vai entender que é um vídeo relevante e ele vai fazer isso por nós. Amém? Então fica com Deus. Eu te espero aqui amanhã para darmos sequência nessa trajetória aqui com as mulheres, que tá muito boa, fala a verdade. Tá muito poderoso isso aqui. E eu te espero aqui amanhã, em nome de Jesus. Fica com Deus, que o Senhor te abençoe e te guarde. Tchau, tchau.